O Natal é uma data muito especial para o cristianismo, porque ela enfatiza uma das principais doutrinas da fé cristã, e eu queria expor ela aqui nesse vídeo, que é a doutrina da encarnação. Jesus, que é Deus e estava no céu, ele encarnou e veio em carne, em corpo, entre nós. E essa doutrina ela foi muito atacada já no princípio da igreja cristã, porque os gnósticos acreditavam que o corpo tem menos valor do que a alma. Mas as escrituras elas nos dizem que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou tabernaculou entre nós, como diz o texto original, a palavra original, ali em 1 João capítulo 1, no verso 14. Jesus encarnou, ele veio entre nós. Então, o fato de nós enfatizarmos a doutrina da encarnação é para dizer que Jesus, ele está entre nós, no sentido de que ele veio entre nós. E a Bíblia diz que muitos não o reconheceram, inclusive negando a sua encarnação e atribuindo a ele, simplesmente uma espiritualidade, ou que ele fosse um ser místico que não existiu de fato. Por isso que em 1 João capítulo 4, no verso 2, diz que nisso se consiste o Espírito de Deus, que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é filho do Senhor. Então, a doutrina da encarnação, ela exalta o fato de Cristo ter vindo na Terra em corpo. Ele não foi uma figura mística, áurea, que passou pela Terra. Ele veio em corpo. Em 2 João, no verso de número 7, diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo inteiro, aos quais não confessam que Jesus veio em carne. Assim é o enganador, o anticristo. Então, existe toda uma problemática que vem por causa das forças espirituais do mal do anticristo, que é de negar a vinda em carne de Jesus. Porque a encarnação foi que possibilitou o fato do justo morrer pelos injustos ali naquela cruz. E todos os que de antemão foram chamados pelo Senhor, então nele foram enxertados para a salvação e para a vida eterna. E a encarnação, ela é o cumprimento de muitas profecias bíblicas ao longo de toda a história, então, das Escrituras. Em Isaías 9, no verso 6, um verso muito conhecido, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o cetro está sobre a sua mão, o governo sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías profetizou a vinda deste menino, que se chamaria Emanuel, ou Deus conosco, encarnado entre nós, aquele que fez uma tenda entre nós para viver o que nós vivemos e pagar um preço que nós não poderíamos, então, pagar. Em Isaías capítulo 7, no verso 14, também diz: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que é Deus conosco. A doutrina da encarnação, ela é o cumprimento das profecias bíblicas. Então, a doutrina da encarnação, ela tem por propósito revelar Deus a nós. Em 1 João 1, no verso 18, diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e que o Pai o revelou por meio do Filho. O Filho, então, é a demonstração do Pai. E ninguém viu ao Pai, senão, então, aceitou e presenciou o Filho. Em Hebreus capítulo 1, no verso 3, diz que ele, que é o esplendor da glória expressa, exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela sua mão direita. Então, nós temos em Cristo Jesus, não o menino Jesus, não o menino da manjedoura, nós temos o Criador de todas as coisas. João capítulo 1, verso 3 diz que ele criou todas as coisas. Ele é Deus, ele estava com Deus e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Então,
Cristo encarnou para promover um sacrifício efetivo pelo nosso pecado, como diz lá em Hebreus 10, do verso de 1 a 10. Ele veio cumprir a aliança davídica, como diz em Lucas capítulo 1, verso 31. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus, e esse será grande, filho do Altíssimo, do Deus eterno, e ele lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. O Senhor Jesus veio então cumprir a aliança. Ele veio dar exemplo também de vida, de como devemos nos portar. 1 João 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, este deve andar como ele andou. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Porque para isto mesmo foste chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando a vocês um exemplo de como viver e de como sofrer por ele. Cristo veio e encarnou para destruir as obras do diabo, porque aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. João capítulo 3, verso 18. Então, ele veio, ele encarnou para ser um sumo sacerdote misericordioso entre nós, porque ele é tanto sacrifício, ele é a oferta, como o sumo sacerdote que entrou no nosso lugar. Hebreus 4, do verso 14 ao verso 16, diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque não temos como sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Achegamo-nos, portanto, confiantemente diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça pelo socorro de Deus. Então, Cristo Jesus, ele veio até nós, ele encarnou, e a doutrina da encarnação, ela é importante porque ela então nos propicia a salvação. Cristo entra no nosso lugar e todas as coisas então são feitas por intermédio do Deus vivo que desceu entre nós. Então, que essa doutrina fique viva no seu coração para que você entenda ainda melhor o significado do Natal. Que Deus te abençoe.